Olá, turma. Vamos iniciar nossa aula 28 de História com o tema Governo de João Goulart, conhecido aí como Jango. A gente já falou sobre Jango, do governo segundo governo de Vargas, no qual ele foi ministro do Trabalho. Falamos a respeito de Jango como vice-presidente do governo JK e agora falamos como vice do governo Jânio Quadros e agora vamos falar de João Goulart, Jango, como o último presidente aí desse período conhecido como período liberal democrático. O grande desafio de Jango foi iniciar o governo, né? Assumir o governo, porque a gente termina lá o governo de Jânio Quadros com a sua renúncia e eu termino falando do desafio que era para Jango assumir o cargo, porque ele não era aceito, né, por grande parte do Congresso e existia setores da sociedade, né, que não queriam que Jango assumisse o cargo como presidente. Então, primeiro a gente vai analisar aqui o perfil de Jango, né? Político gaúcho, conterrâneo de Vargas, compôs o Ministério do Trabalho durante o segundo governo de Getúlio, como eu já disse, né? Conhecido por ter uma boa influência com os sindicatos, o movimento estudantil e a causa trabalhista. Só isso aí, diante do contexto internacional de Guerra Fria e diante de toda aquela pressão que começa lá com Carlos Lacerda e os liberalistas, né? Só isso já fazia de Jango uma figura não grata, né? Uma figura que não aspirava os desejos de quem estava no poder naquele momento, que era a UDN. Até bem pouco tempo antes da renúncia, a UDN controlava aí o poder no Brasil. Então, ele era o líder do PTB, acabou se tornando líder do PTB após o suicídio de Vargas, né? Tornou-se o vice-presidente do governo de JK e de Jânio Quadros, sempre intensificando, quanto necessário, o discurso nacionalista de oposição da UDN. Então, João Goulart, ele era um político de viés esquerdista, né? Era ligado aos sindicatos, ligado ao movimento dos trabalhadores, e isso não agradava à elite naquele momento da composição do poder no Brasil. Então, só isso, só a figura dele. Se Jânio Quadros passou a ser figura não grata, né, por apoiar, de certo modo, ah, se colocar com uma política internacional independente, condecorar Che Guevara e tudo mais, pior ainda, na visão dessa elite, era João Goulart. E aí a gente vai entender como se deu esse processo de sua posse, para que ele pudesse se tornar presidente do Brasil, né? Então, a posse de Jango. Em 1961, Goulart era vice-presidente do Brasil e estava numa missão diplomática na China. Lembrando, por que ele estava em missão diplomática na China? Porque o Brasil ele restabeleceu, né, diplomacia com os países socialistas. A China era um país socialista, depois da União Soviética, era onde o socialismo vigorava com mais força, né? Então, por ordem de Jânio Quadros, em 24 de agosto, o presidente anunciou sua renúncia à presidência como parte de uma estratégia que visava um autogolpe, que a gente já falou sobre isso. A estratégia de Jânio fracassou e a polêmica concentrou-se na posse do vice, João Goulart. Imediatamente, ministros militares anunciaram que se Goulart pisasse em solo brasileiro para tomar posse da presidência, seria preso. Isso deu início a uma grave crise política que durou 2 semanas e deixou o Brasil às margens de uma guerra civil. O que conservadores e militares desejavam era que Goulart fosse impedido de assumir a presidência, justamente porque sabiam que João Goulart não representava os seus interesses. Era interesse difuso
o que Jango defendia, né? A ligação de Jango era uma ligação mais à esquerda, e dentro daquele cenário que a gente já falou, né, de Guerra Fria e de nacionalistas e liberalistas, ele estava do lado da esquerda, dos nacionalistas, né, do PTB, dos trabalhadores, o que não interessava àquela elite, né, ao DN, os empresários, a imprensa, os Estados Unidos. Não interessava que Jango se tornasse, então, presidente. E como é que isso ocorreu? Solução ao impasse. A possibilidade de guerra civil durante essa crise foi real. A sede da campanha da legalidade, o Palácio Piratini, em Porto Alegre, correu o risco de ser bombardeada por tropas militares que defendiam a saída golpista. A saída encontrada pelo Congresso foi enviar Tancredo Neves, então deputado naquela época, para o Uruguai, onde estava Jango, a fim de oferecer a este posse da presidência, desde que um regime parlamentarista no qual os poderes do presidente são reduzidos. O acordo aconteceu e João Goulart assumiu a presidência no dia 7 de setembro de 1961. Foi o primeiro e único presidente da nossa história a governar dentro de um sistema parlamentarista. Então, aí tem duas coisas importantes para a gente poder analisar. Primeiro, é que o Brasil, sim, o Brasil foi sistema parlamentarista de 1961 a 1963, certo? Durante aí o governo de Jango, uma parte do governo de Jango. Isso são questões bem comuns, né? Pegadinhas, como nós sempre vivemos no sistema presidencialista durante nossa república, muitos se esquecem desse curto período parlamentarista da história do Brasil. Ok? E aí é importante a gente entender como é que isso aconteceu. Ora, primeiro, quando o Jânio Quadros renunciou legalmente, né, pela Constituição de 1946, ainda vigente, né, lembrando que nós estávamos ainda sob o período liberal democrático, né, assumiria a presidência o vice. Na ausência do presidente, o presidente renunciou, então o vice assumiria. Só que o vice era suspeito, né, perante grande parte da elite, como eu já falei, não queria que esse vice assumisse e ainda ele estava em viagem à China comunista. Tudo isso pesou contra a posse de Jango. Quem garantiu a posse de Jango foi o seu cunhado, então governador do Rio Grande do Sul, na época, um cara chamado aí Leonel Brizola. Ele encabeçou, foi conhecido como Campanha da Legalidade. Por que tinha esse nome, Campanha da Legalidade? Porque para se fazer valer o que era legal, a lei, na ausência do presidente, se o presidente renunciou, quem deveria assumir era o vice, né? Então, Brizola orientou Jango a retornar ao Brasil e prometeu resistência armada para garantir a posse do seu cunhado. Jango era casado com a irmã de Brizola. Então, ele entrincheirou-se no Palácio Piratini, que é o palácio do governo do Rio Grande do Sul, certo? E fez uma campanha no rádio para que Jango tomasse posse. Então, ele ligou para Jango e disse, ó, tem um plano aqui, ele estava na China, né? E meio que ele ligou para Jango e disse, ó, tem um plano aqui no Brasil para dar um golpe. Quando você vir da China, seu avião, e você pousar na capital Brasília, os militares vão prender você e vão lhe exilar. E vão tomar o poder, vão dar um golpe. E aí, ciente disso, Jango não vem para o Brasil, né? Ele pousa lá no Uruguai e fica esperando um acordo para que ele pudesse tomar a posse. O acordo foi esse acordo que eu já falei para vocês. Foi que nem um nem outro, né? Você vai ser presidente, mas você vai ficar lá. Todo mundo sabe que no sistema parlamentarista, o poder do presidente ou do chefe de Estado, ele é diminuído, porque o parlamento ele tem um grande poder executivo, né? O primeiro-ministro e tudo mais. Ok? Então é feito esse acordo, Jango aceita, então ele se torna um presidente meio que fantoche ali, né, esperando um momento oportuno para tomar o poder.
Foi isso que aconteceu, né? E aí o governo de João Goulart pode ser dividido em duas fases. A fase parlamentarista, que vai de setembro de 1961 a janeiro de 1963. E a fase presidencialista, que vai de janeiro de 63 até abril de 64, que é quando acontece o golpe civil-militar, que a gente vai falar nas próximas aulas, certo? Então ele assume aí como presidente, mas um presidente dentro de um sistema parlamentarista. Tem aqui, fase parlamentarista, né? Durou 14 meses. Foi abandonado quando a população decidiu fazer um plebiscito, né? O governo propôs um plebiscito que foi realizado em 1963, certo? E aí se vota, a população vota e decide voltar ao presidencialismo, que a gente vai falar também um pouco mais na frente. O parlamentarismo no Brasil foi consideravelmente instável. Isso ficou simbolizado pela pouca duração dos gabinetes ministeriais, dos primeiros ministros, né? Ao todo, nosso país teve 3 primeiros-ministros: Tancredo Neves, de setembro de 61 a junho de 62, Francisco de Paula Brochado, de junho de 1962 a setembro de 62, e Hermes de Lima, de setembro de 62 a janeiro de 63. E também esses primeiros ministros que o Brasil teve também não tiveram muita repercussão nem popularidade perante a população brasileira, os eleitores, não a ponto de superar a ideia legalista de Jango se tornar presidente, como era assim definido pela lei, né? Então essa concessão parlamentarista burlou já a própria Constituição, que não exigia nada disso, né? A Constituição dizia que Jango sim deveria ser o presidente do Brasil, como era estabelecido, já que ele era o vice-presidente eleito. Economia e política externa durante o período parlamentarista. Então, lembrando que o endividamento do Brasil ainda era, o endividamento e a inflação ainda eram problemas vigentes desde o final do governo de JK. Jânio Quadros inicia um processo para tentar reverter isso, né? Mas o seu governo foi muito curto e esse é um problema que perdura ainda no governo de João Goulart, né? Ainda mais os Estados Unidos pressionando o Brasil sem fazer negociações para que o Brasil tirasse João Goulart do cargo. Não interessava aos Estados Unidos essa política desenvolvida por João Goulart naquela época, né? Então, negociações com os Estados Unidos sobre a dívida não tiveram sucesso. O próprio John Kennedy, que era o presidente americano na época, deu permissão para o Serviço Secreto norte-americano desestabilizar o Brasil a fim de garantir a derrubada de Jango. Você vê a que ponto o mundo vivia nesse período de Guerra Fria, né? A influência quase que direta mesmo dos Estados Unidos na política. Os Estados Unidos influenciam na política internacional mundial hoje, sim, né? Uma potência, mas assim, não de forma direta. Ele tem suas estratégias de poder para poder influenciar. Naquela época, Guerra Fria não, né? Era uma situação delicada. Lembra-se da Revolução Cubana, lembre-se de Cuba, né? De todo o medo que os americanos tinham do espalhamento, né? Da proliferação que poderia haver aqui na América de países ligados à União Soviética, de países de vertente comunista, né? E aí João Goulart defendia ainda que uma terceira visão, que era que o Brasil nem se aliasse aos americanos nem aos soviéticos, ficasse ali em cima do muro para que ele pudesse fazer negócios dos dois lados. Isso não interessava obviamente os Estados Unidos, né? Então ele manteve boas relações com os dois lados e recusou-se a ratificar sanções impostas pelos Estados Unidos a Cuba na Conferência de Punta del Este, que foi em 1962. Né? Depois que Cuba acabou se tornando comunista, os Estados Unidos quiseram isolar a ilha de Cuba, para que nenhum país tivesse negócios com Cuba
e, e, e diplomaticamente e economicamente, né? Isolando assim a ilha para que ela ficasse apenas dependente da União Soviética, né? Em 62, ainda em 1962, o governo de Jango ratificou a lei de remessa de lucro. Isso é muito importante, né? Um projeto que delimitava que as empresas estrangeiras poderiam encaminhar para o exterior somente 10% do seu lucro anual. Ou seja, estava batendo naquela questão lá que eu falei para vocês, né? Sobre a invasão que o Brasil recebeu durante o governo JK do capital externo através do investimento do estabelecimento aqui de grandes multinacionais. E aí eu até comentei em aula, né, que era para a JK ter criado uma lei que inibisse o crescimento dessas empresas, porque hoje elas dominam o país. Tá aí a lei, né? E essa lei, óbvio, não agradou às multinacionais e principalmente porque elas vinham, a maioria delas, dos Estados Unidos. Então o Brasil sofreu intensa pressão do embaixador norte-americano para que essa lei não fosse sancionada, uma vez que prejudicava os interesses econômicos de empresas norte-americanas aqui no Brasil. Eles queriam sugar todo o lucro, né? Já imaginou se o Brasil delimita uma remessa de lucros, ou seja, obrigava essas empresas a aplicarem o lucro que elas tinham aqui no território nacional e não evadir, né? Remeter, por isso que o nome é Lei de Remessa de Lucros, remeter, mandar para fora todo o lucro que eles tinham. Então vinham aqui, né? Exploravam o nosso mercado consumidor, endividavam a população, que é o que acontece hoje, né? E enviavam os lucros para os seus países de origem. E essa lei que Jango propôs controlaria isso. Óbvio que não foi, que não conseguiu, devido à grande influência americana e os estadunidenses, e os Estados Unidos aí é que passaram a ver Jango como uma pessoa perigosa para os planos deles, né? Então todos esses acontecimentos azedaram as relações entre Estados Unidos e Brasil. Com isso, os norte-americanos optaram por apoiar um movimento conservador e golpista, já com aqueles setores que a gente já falou, né? Que ele já vinha apoiando, batendo desde Vargas, né? Muito forte. Os militares, os empresários, a imprensa, o UDN, os políticos conservadores e depois a própria classe média foi contaminada aí por esse discurso capitalista, por um discurso bem à direita, né? Vendo a esquerda ou qualquer discurso ligado à União Soviética como uma ameaça. Então, em 1962, além dos norte-americanos, um grupo de civis e militares brasileiros atuava pelo golpe. E aí Jango conseguiu, porque esse plebiscito que decidiria sobre o Brasil tornar-se presidencialista ou parlamentarista seria realizado em 1965. Ele antecipa o plebiscito para 63, né, para janeiro de 63. E a população vota em massa e decide manter-se no presidencialismo, né, voltar ao presidencialismo com 82% dos votos. Outra eleição dessa foi realizada para decidir se o Brasil seria parlamentarista, presidencialista ou monarquista. Recentemente, na década de 90, acho que foi em 1995, e o Brasil também decidiu permanecer como um presidencialismo. Então, é importante a gente ver que o Brasil teve esse curto período de domínio parlamentarista na sua política, né? E acabou que não deu certo, porque houve uma falta de comunicação, o Congresso e uma influência externa grande ali na década durante esse período dos Estados Unidos, atrapalhando meio, vamos dizer assim, e ninguém sabia quem mandava, certo?
Então, o fato de ter sido atropelado a própria lei, né? A lei que determinava que o Brasil se manteria com uma política presidencialista. A lei dizia que o vice deveria assumir, né? Temos a questão da campanha da legalidade, muito importante, né? A figura de Leonel Brizola, que acabou sendo uma figura política muito importante, a gente vai ver a partir de agora. Vamos falar bastante em Brizola, um político gaúcho que acabou sendo governador do Rio Grande do Sul, candidato a presidente do Brasil e governador do Rio de Janeiro, né? Nunca ganhou para presidente, mas teve uma participação política ativa nas decisões políticas e econômicas do Brasil, ok? Então, Jango, ele já começa aí, né, o seu governo mostrando a que veio, né, desafiando mesmo a política conservadora, a política norte-americana, e agora que ele consegue ser o presidente, a partir de 1963, né, que a fase parlamentarista se encerra, aí é que ele vem com tudo, e aí a gente vai ver na próxima aula a fase que é chamada fase presidencialista do governo de Jango. Ok? Valeu!